Oi, lindonas, e vamos aqui de Queridona em Pauta falando da queridona. E hoje o assunto vai ser sobre depilação. Vamos desmistificar e trazer bastante informação sobre o ato de remover os pelos ou mesmo apará-los. Alguma vez você já se perguntou se precisa mesmo remover os pelos? E o que seria ideal? Retirar uma parte, retirar total ou não removê-los, apenas aparar? A questão de retirar, baixar o pelo, retirar todo ou retirar parcial é muito mais decisão de cada paciente, o que ela gosta, do que realmente uma recomendação médica. Pela recomendação médica, o que você deve fazer é manter a higiene local. E o fato de ter bastante pelos pode dificultar, mas você consegue sim ter uma boa higiene mantendo os pelos da região. E já ouviu falar dessa questão que retirar tudo faz mal para a saúde porque o pelo tem uma proteção? Tem um fundo de verdade. O pelo realmente tem essa função de proteção. Se nós formos observar no nosso corpo, os pelos da região da cabeça nos protegem contra a incidência da luz solar. Já os pelos da região da sobrancelha nos protegem também para que nada venha cair nos nossos olhos. Os pelos que nós temos dentro do nosso nariz também funcionam como se fosse um filtro das impurezas que tem no ar. E os pelos da região íntima realmente seriam para proteção? Eles com certeza podem proteger com relação à contaminação, mas era muito mais em uma época em que se não existia roupas, né? E você andava mais desnudos, né? Mas hoje em dia não tem total relação com isso. Claro que se você retirar todos os pelos, pode sim facilitar a entrada de algumas contaminantes, mas isso não é o ideal. E o fato de depilar com cera, com lâmina, com luz pulsada, com fotodepilação, com linha, com cera fria, cera quente, são diversas opções que nós temos. E isso é bom, porque a opção faz com que a gente possa, ter ali uma preferência sobre uma ou sobre a outra. Mas aqui do ponto de vista médico e de quem cuida da estética da queridona, eu vou falar para vocês que o ideal é você remover os pelos com fotodepilação ou laser. Por quê? Dessa forma você remove a quantidade de pelos e para de ficar agredindo de forma constante a região. E tá errado eu depilar com lâmina, depilar com cera? Não, não está errado. Mas o fato de depilar com lâmina pode fazer o escurecimento e o fato de depilar com cera pode levar a uma maior flacidez? Esse é um questionamento que muitas mulheres me fazem. O fato de depilar com cera não quer dizer que vai levar a uma maior flacidez, mas se você já tiver uma predisposição a ter uma pele mais flácida, isso pode realmente facilitar com que essa flacidez se instale de uma forma mais rápida. E o hábito de fazer a depilação com lâmina pode facilitar o escurecimento? Pode sim, e também pode trazer mais manchinhas. Por quê? Com a lâmina, a possibilidade de fazer foliculite, aquela inflamaçãozinha no pelo, é maior. E cada inflamaçãozinha no pelo responde depois com a formação de uma manchinha. E isso vai fazendo com que a região íntima fique mais manchada. Então, a lâmina ela pode ser deixada para alguns eventos ali de emergência, não tem como fazer de outro jeito, aí você utiliza a lâmina. Ou mesmo durante o ato de fazer a depilação com laser ou com luz pulsada, em que você vai fazer o uso da lâmina de uma forma bem pontual. E como que age a luz pulsada e o laser? Qual seria a diferença desses dois? Como que eu vou escolher entre um e outro? O laser e a luz pulsada, eles vão remover o pelo, eles vão agir lá na raizinha do pelo, fazendo uma explosão nessa raiz do pelo e esse pelo vai parar de crescer. E então ele vai ser eliminado. Qual a diferença dos dois? São tecnologias diferentes, mas que têm os mesmos resultados. A diferença maior deles é que com a luz pulsada, geralmente a gente precisa de mais sessões para ter o mesmo resultado. Com o laser a gente tem menos sessões. Tá? E qual a outra diferença do laser? O laser ele age com um alvo muito mais certo. Então, em pacientes que possuem fototipo mais alto, que seria uma coloração de pele mais escura, é mais seguro o uso do laser. E aí a questão de segurança é muito importante. Verifique sempre o local que você vai realizar essa depilação com foto ou com laser, porque o ato de depilar com essas duas tecnologias pode trazer alguns tipos de complicações como queimaduras. Caso a pessoa não tenha essa experiência,
essas queimaduras são muito ruins para o paciente, porque leva à formação de manchinhas. E nem sempre a gente consegue remover essas manchinhas por completo. E o pior, algumas manchinhas podem ser de coloração branca e aí a gente não consegue tratar como as manchinhas mais escurinhas, que são um pouco mais fáceis para a gente estar tratando. Então esse foi o Queridona em Pauta de hoje e eu sei que tem muitas dúvidas aí que vocês possuem. Uma delas é sobre a questão dos dispositivos que a gente utiliza durante a menstruação. O coletor menstrual, o disco menstrual, o absorvente descartável, o absorvente permanente, a calcinha absorvente, mas isso vai ser um tema para o próximo Queridona em Pauta. E eu espero cada uma de vocês aqui para saber tudo sobre esse universo feminino e também muito sobre saúde e estética íntima.